Então, nesse vídeo a gente vai começar a falar sobre derivadas. Então, vamos ver o conceito de derivada. E aí, um conceito importante para a gente aqui é o de função analítica e uma situação particular que é o de função inteira. Aí vamos ver as regras de derivação, que são essencialmente as mesmas que vocês conhecem do cálculo funções de uma variável, cálculo 1. Então, conteúdo ainda do capítulo 2 do livro texto. Então, primeiro, vamos ver esse conceito aqui, ponto interior, que é importante para a noção de derivada. Ponto interior e ponto de fronteira. Então, dado um subconjunto D do conjunto dos complexos, um ponto Z0 desse conjunto D, ele é dito ponto interior de D, se existe um R positivo, tal que esse disco aberto aqui é o disco de centro em Z0 e raio R, então é o disco aberto de centro em Z0 e raio R. Então, se existe um raio R, tal que esse disco está todo contido no conjunto D. Ou seja, o ponto é um ponto interior se tem um disco aberto, todo contido no conjunto D, cujo centro é o ponto Z0. Então, é exatamente o que está nessa figura aqui. Imagine que o conjunto D é esse subconjunto aqui, destacado, achurado aqui em preto, e eu tenho um ponto Z0, que é um ponto interior. Então, eu encontro um disco aberto, com centro em Z0, e esse disco está todo contido no conjunto D, de raio R, um disco de raio R, centro em Z0. Esse disco não é único, obviamente, qualquer disco com raio menor vai satisfazer a mesma coisa. Mas aqui nessa figura, por exemplo, você pode ter um raio máximo, então um raio máximo que garante que o disco aberto com o centro no Z0 e esse raio máximo vai estar todo contido no conjunto D. Então esse é o que a gente diz que o ponto é um ponto interior. Então por que isso é importante para a gente em derivadas? Porque a gente vai calcular, a gente vai definir derivadas para pontos que estão no interior do domínio de uma função. Bom, por outro lado, a gente define o que é um ponto de fronteira, então dizemos que Z0 é um ponto de fronteira que não precisa estar no Z0, não precisa estar no D, é um ponto dos complexos. Então a gente diz que o Z, um número qualquer dos complexos, é um ponto de fronteira do conjunto D, se qualquer que seja o R, vale que esse disco concentra em Z0 e raio R, tem pontos que estão dentro do conjunto D, ou seja, o disco em interseção com o conjunto D tem interseção vazia, quer dizer que o disco, tem pontos que estão também no conjunto D. Então nessa figurinha aqui, tem o conjunto D, isso aqui, eu tenho um ponto na fronteira, então nessa curva aqui, representando a fronteira do conjunto, então esse ponto está na fronteira. Então esse disco aqui, um raio qualquer, os pontos que estão desse lado são pontos que estão em D. Então a interseção do disco com o conjunto D é diferente do vazio. Mas tem também pontos que estão fora. Isso aqui o D é o DC aqui é o complementar. Então DAC é o complementar de D. Então indica o complementar do conjunto D, que são os pontos que estão fora do conjunto D. Então aqui nessa figurinha, esses pontos aqui estão fora do conjunto D. Então qualquer que seja o raio, por menor que seja, vocês vão sempre ter isso daqui, ó. Esse disco, interseção com D, vai ter pontos, ou seja, essa interseção é não vazia, e ele também interseção com o complementar de D também é vazio. Ou seja, o disco tem pontos que são dentro do conjunto e pontos que estão fora do conjunto. Então isso a gente diz que o ponto é um ponto de fronteira, qualquer que seja o raio. Não importa, pode ser um raio grande ou um raio pequeno, um raio ainda menor que esse, mas isso vai sempre acontecer. Então a gente diz que o ponto é um ponto da fronteira do conjunto D. Então para definir derivada de pontos que estão na fronteira já é um pouco mais delicado. Então a gente vai abordar apenas o caso das derivadas que estão no interior. Isso é análogo a intervalos. Quando vocês estudam no cálculo 1, vocês estudam derivada de pontos
de uma função dentro de um intervalo aberto, tá? Do intervalo aberto AB. Aí vocês definem a derivada dos pontos aqui. Quando está na fronteira, que se fosse um intervalo fechado, aqui a fronteira seriam as extremidades do intervalo. Aí você só pode falar a derivada à direita ou derivada à esquerda, tá? Aí aqui já no caso do plano já é mais complicado, porque não tem só uma direção, a direita e a esquerda, tem infinitas direções. Então, falar de derivada em caso que pontos da fronteira já é um pouco mais delicado, a gente não vai abordar isso aqui. Então a definição de derivada, então seja f uma função, d aqui é o domínio da função, e z um ponto interior de d. Então um ponto nessa situação aqui, ó, eu tenho um disco aberto, pode ser com um raio grande ou um raio pequeno, mas eu tenho um disco aberto com centro nesse ponto que está todo contido no conjunto D. Então seja f uma função e z um ponto interior do domínio da função. Então a derivada de f em z é definida como sendo esse limite aqui, ó. Então mais uma vez, a derivada envolve o limite. Então aqui a definição é exatamente isso. O que você faz? É exatamente a mesma definição do cálculo 1, só que agora você está tratando de funções de variáveis complexas. Então, aqui isso aqui é o quociente de Newton, né? Então, f de z mais ΔZ menos f de z dividido por ΔZ. Então, esse limite, quando ΔZ tende a zero, se esse limite existir, então a gente diz que a função é derivável nesse ponto e essa é a derivada da função nesse ponto. O valor desse limite é a derivada. Então, f' de z ou então df de z são as notações usuais para derivadas, as mesmas do cálculo 1. Então, caso esse limite exista, a gente diz... Não, caso esse limite exista, aí nesse caso a gente diz que f é derivável ou diferenciável em z. Então, dizer que ela é derivável no ponto z ou que ela é diferenciável no ponto z é a mesma coisa. Então, percebam que a definição é exatamente a mesma do que vocês viram no cálculo 1, só que aqui você está tratando de funções de variáveis complexas. Eu até recomendo que vocês retornem lá para o primeiro vídeo. Onde eu fiz uma discussão, uma motivação geral do porquê que a gente tem que estudar funções de variáveis complexas. Eu falei lá que a motivação, essencialmente, a gente quer fazer um cálculo que se assemelha muito ao que é feito no cálculo 1. Então já começa aqui, ó. A definição é exatamente a mesma do cálculo 1, com a diferença que se está no corpo dos complexos. É que você está dividindo, isso aqui é divisão em números complexos, não divisão em números reais. Ok? Bom, como a definição é um limite, então essa definição pode ser escrita em termos da definição de limite. Então, ou seja, f' de z existe se e só se para cada epsilon existe um delta, tal que se o módulo de ΔZ é maior que zero e menor que delta, então vale isso daqui. Isso aqui é simplesmente a definição de limite. Isso aqui é a definição de limite, o delta e o epsilon, aplicado a isso aqui, tá? Então, literalmente traduzindo para essa situação, a definição de limite que a gente já estudou bastante aí nos vídeos anteriores. Mas a gente não vai, a menos que seja preciso, a gente não vai operar com derivada aqui usando a definição de limite não, que a gente já fez isso bastante na própria definição de limite, no próprio estudo de limite. Então esse ΔZ aqui, ele é bem pequenininho, tá? Em geral aqui você vai pegar esse delta pequenininho e é por isso que você precisa disso aqui de ponto interior, porque para valores suficientemente pequenos do ΔZ, essa conta aqui, ó, em geral, se esse ΔZ for muito grande, z mais ΔZ não necessariamente vai estar dentro do domínio. Mas você pode sempre reduzir o que for possível, que vai fazer esse ΔZ tender para zero. Então você pode sempre reduzir o que for possível, e se o ponto for um ponto interior, todos esses incrementos vão estar aqui dentro. Todos esses valores aqui, z mais ΔZ, vão estar aqui dentro desse disco, e aí dentro do domínio da função, e aí essa conta vai sempre poder ser feita.
Então essa é a definição de derivada. A gente diz, esse termo aqui é muito importante, função analítica, a gente diz que a função f é dita analítica no ponto Z0 se existe um disco aberto, então um disco raio R e um centro em Z0. Então se existe um disco aberto, um disco com centro em Z0 e raio R, todo contido no domínio da função, tal que a derivada da f existe em cada ponto desse disco, tá? Então, f' de z existe em cada ponto do disco que você pegar. Então, olhando aqui para essa figura, quando a gente define a derivada, definiu só para o ponto. Então, a derivada nesse ponto Z0. Função analítica significa dizer que a derivada no ponto vai existir, mas também vai existir em todos os pontos aqui dentro de um determinado disco aberto, tá? Então, a f' de z existe não apenas no centro do disco, mas em todos os pontos que estão dentro desse disco, tá? Então, isso significa dizer que a função é analítica. Então, ela é analítica no ponto Z0, se existe um disco aberto, tal que f' de z existe em cada ponto desse disco. A gente diz que ela é analítica em Z0. A gente diz que a função é analítica sem especificar o ponto Z0. Então, a gente diz que ela é analítica ou holomorfa, que é outro sinônimo, tá, para analítica. Então, falar que a função é analítica ou falar que ela é função holomorfa quer dizer a mesma coisa. Então, analítica ou holomorfa. Ou ainda outro termo é dizer que a função é regular. Isso aqui é muito raro aparecer. Analítica e holomorfa são os mais comuns. Então, f é analítica ou holomorfa se ela é analítica em cada ponto interior do seu domínio. Então, veja, aqui eu falei que ela é analítica num ponto Z0. Analítica em um ponto. Agora eu estou dizendo que ela é analítica sem especificar o ponto. O que significa isso? Significa que ela é analítica em cada ponto que esteja no interior do domínio da função. Tá? Então, olhando aqui para essa figura, se o domínio é o que está aqui dentro, aqui, né, envolvido por essa curva, o interior, então em todos os pontos que estão aqui dentro, a função é analítica. Nos pontos, e aí a função é analítica no todo. Então, função analítica ou função holomorfa. Então, ou seja, dizer que ela é analítica significa dizer que a derivada existe em cada ponto do interior do domínio, tá? Uma situação particular é quando o domínio é o conjunto dos complexos todo. Então, no caso em que o domínio é o conjunto dos complexos, a gente diz que a função é analítica, aí a função é analítica, então nesse caso a gente diz que a função é uma função inteira. Então uma função inteira é uma função definida no corpo dos complexos todo, e ela é analítica em cada ponto dos complexos, tá? Então a função inteira é a função que é analítica no plano todo. Então, ou seja, dizer que ela é analítica, ou dizer que ela é inteira, dizer que é uma função inteira, é dizer que a derivada existe em cada ponto dos complexos. Então, ela é derivável em todos os pontos dos complexos. Então, esse termo aqui, função inteira, também é um termo muito comum, importante, precisa reconhecer. Então, função analítica, função holomorfa e função inteira. São os termos importantes aqui para a gente, variáveis complexas. Esse outro termo, função regular, que é sinônimo de função analítica, ele já não é tão comum aparecer. Então, poucos autores falam dele, mas ele é mais antigo. O termo mais antigo. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, pegar a função f é uma função constante. Então, C é uma constante e f de z é igual a essa constante para todo z nos complexos. Então, é a função constante. Então, essa função é uma função inteira, ou seja, ela é derivável em todos os pontos, que isso é a mesma coisa que está aqui, ó. Ou seja, a função f é inteira se f' existe em todo ponto do plano complexo. Então, essa função f é inteira e vale que a derivada dela é zero. Então, a derivada de uma constante é zero, tá? Então, a prova, então a gente sempre começa do mesmo jeito que é feito no cálculo 1, desenvolvendo aqui o quociente de Newton. Então, para cada z nos complexos, eu vou calcular o quociente de Newton para a função e fazer esse limite aqui. Mas nesse caso é tudo muito trivial, porque a função é constante. Então, f de z é igual a c, a constante c, e f de z mais o incremento ΔZ também é c, porque ela é constante. Então, não vai mudar nada.
Então, o limite de c menos c dividido por ΔZ, isso aqui vai dar zero. Então, esse limite é zero. E isso vale para qualquer número complexo z do plano. Então, a função ela é inteira e a derivada é zero. Tá? Que não é nenhuma surpresa, já era para acontecer isso mesmo. Então, a derivada existe em cada ponto e vale zero em todo ponto. Outro exemplo importante, comum quando está estudando o cálculo, é essa função aqui, z elevado a n. Vocês já estudaram com essa forma aqui, x elevado a n. Agora, vou fazer f de z igual z elevado a n para todo z nos complexos. Então, essa função também é inteira e a derivada dela é a regrinha que a gente conhece já desde o cálculo 1. f' de z igual a n vezes z elevado a n menos 1 para todo z. Tá? Então, vamos verificar essa relação. Então, para cada z nos complexos, a gente tem o seguinte, ó, a verificação é exatamente a mesma conta que é feita no cálculo 1. Então, a gente precisa calcular esse limite, e aí substituindo f de z mais ΔZ na definição da função, vai ficar isso, z mais ΔZ elevado a n, menos f de z, aqui esqueci o que é elevado a n. Então, limite z mais ΔZ, entre parênteses, elevado a n, menos z elevado a n dividido por ΔZ. Então, eu tenho que calcular esse limite aqui. Então, a gente começa pegando essa expressão aqui, desenvolvendo, usando a fórmula do binômio de Newton. Tá? Então, usando a fórmula do binômio de Newton, a gente tem o seguinte, z mais ΔZ elevado a n, isso aqui é a expressão da fórmula do binômio de Newton, isso aqui é o coeficiente binomial. Então, binomial nk, z elevado a k, ΔZ elevado a n menos k. Então, expandindo aqui, né, quando o k for zero, então fica ΔZ elevado a n, z elevado a zero dá 1, e o binomial n0 é 1. Depois o binomial n1, z elevado a 1, ΔZ elevado a n menos 1. Mais, só escrevendo mais um termo aqui, o binomial n2, z elevado a 2, ΔZ elevado a n menos 2. Né, reticências até penúltimo termo, que é esse, e o último termo, que é esse daqui, tá? Essa aqui é a expansão em binômio de Newton, e aí abrindo aqui alguns desses termos. E aí eu vou calcular esse quociente de Newton, então eu vou fazer isso menos isso. Então quando eu fizer, ó, então eu vou pegar essa expressão aqui e subtrair z elevado a n. Então quando fizer isso, vai cancelar. Aí só vai sobrar essas outras partes aqui, ó. Então, foi o que eu escrevi aqui, dentro desse colchete. Então, ΔZ elevado a n, binomial n1 vezes z, vezes ΔZ elevado a n menos 1, reticências até essa penúltima parcela. E a última foi cancelada com isso daqui. E isso tudo vai ser dividido por ΔZ, ou seja, a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre ΔZ. Então, quando eu fizer essa divisão, aí vai simplificar uma potência de ΔZ aqui, ó, porque eu posso colocar o ΔZ em evidência, tem um fator aqui comum a todos, tem ΔZ elevado a 1, aqui apareceria ΔZ ao quadrado, e assim vai, até ΔZ elevado a n menos 1 e ΔZ elevado a n. Então, quando eu fizer isso, tudo isso simplifica com esse ΔZ. Aqui vai ficar n menos 1, aqui n menos 2, etc. E aí vai ficar isso aqui, tá? Então, ΔZ elevado a n menos 1, por quê? Porque simplificou com esse. Binomial n1, z ΔZ n menos 2, porque simplificou com esse. Mais reticências, n, esse n aqui é o binomial, n menos 1. Z elevado a n menos 1, e o ΔZ que estava aqui foi simplificado com esse, aí ficou só isso. Agora, o limite que você vai precisar fazer é em ΔZ. Então, você vai fazer ΔZ tender a zero. Então, ó, z aqui é constante, não é variável para o cálculo desse limite. Quem é variável é o ΔZ. Então, o limite só vai afetar o que aparece ΔZ aqui, ó. Então, isso aqui vai para zero, quando eu fizer ΔZ tender a zero. Isso aqui também vai para zero, e assim vai. Aí só vai sobrar isso aqui, que não depende do ΔZ. Então, isso aqui é uma constante, né? Em relação a ΔZ, isso é uma constante. Então, quando eu fizer ΔZ tender ao limite, todas as parcelas vão para zero, exceto essa daqui que é constante, que não depende de ΔZ. Portanto, o limite disso aqui tudo, quando ΔZ for para zero, vai ser n vezes z elevado a n menos 1.
Então, essa conta é exatamente a mesma conta que vocês fazem no cálculo 1, quando vocês vão calcular a derivada dessa função x elevado a n. Tá? Exatamente a mesma coisa, mesmo argumento. Então, portanto, esse limite existe para todo z, ou seja, essa função f de z elevado a n, ela é inteira, é uma função inteira, e a derivada dela é f' de z, n vezes z elevado a n menos 1. Tá? Então, isso não é surpresa, a gente esperava que acontecesse isso mesmo, porque a gente está fazendo o cálculo com funções de variáveis complexas, e esse cálculo, em vários sentidos, ele vai se comportar exatamente do mesmo jeito do cálculo 1. Bom, esse outro exemplo aqui já é um pouquinho mais interessante. Considere essa função, f de z é o módulo de z ao quadrado. Tá? Módulo de z ao quadrado. Então, lembre-se também que o módulo de um número complexo ao quadrado pode ser escrito como z vezes o conjugado de z. Então, uma das propriedades de módulo que a gente viu lá para trás. Z vezes z conjugado. Então, f de z igual a z vezes z conjugado para todo z. Então, a gente vai verificar que a derivada existe no zero. Então, no zero aqui existe f' de zero. E a derivada não existe nos pontos que são diferentes de zero. Então, f' de zero não existe para todo z diferente de zero. Então, resumindo, essa função ela só tem derivada no zero, na origem. Fora da origem, ela não tem derivada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que calcular o limite da definição. O limite da definição. Então, precisamos calcular esse quociente de Newton. Então, vamos primeiro manipular aqui esse quociente de Newton para ver como vai ficar. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. F de z mais ΔZ menos f de z dividido por ΔZ. Então, o quociente de Newton. A expressão, né, da função, então, é o número que aparece aqui, z vezes o conjugado dele. Então, z mais ΔZ vezes o conjugado dele. Então, z mais ΔZ vezes o conjugado de z mais ΔZ. Menos f de z. F de z é z vezes o conjugado. Aí, agora, lembrando da propriedade de conjugado. O conjugado de uma soma é a soma dos conjugados. Então, aqui vai ficar z mais ΔZ vezes z barra mais z barra menos z vezes z barra. Aí, agora, usando aqui a distributividade, tá? Então, eu vou escrever e vai ficar assim. Z vezes z barra, z vezes ΔZ barra, ΔZ vezes z barra, ΔZ vezes ΔZ barra. E isso aqui foi repetido. E ele vai ser cancelado aqui, ó. Certo? Então, vai ser cancelado aqui com esse. E aí, simplificando o que sobra, eu vou poder escrever, então, o quociente de Newton, f de z mais ΔZ menos f de z sobre ΔZ, ele pode poder ser escrito assim. Simplificando aí o que der para simplificar. Z vezes o conjugado vezes ΔZ conjugado dividido por ΔZ, mais o conjugado de z, mais o conjugado de ΔZ. E aí agora eu vou calcular o limite, né, que é o que me interessa, calcular o limite disso aqui quando ΔZ tende a zero. E eu vou separar em dois casos. Primeiro caso, em que o z é a origem, z igual a zero. Então, onde aparece z eu vou colocar zero, tá? Então, f de zero mais ΔZ menos f de zero sobre ΔZ. Quando eu fizer isso aqui, o z igual a zero, isso aqui vai dar zero. O conjugado de zero também é zero. E só fica o conjugado do ΔZ. Então, se o ΔZ vai para zero, o ΔZ conjugado também vai para zero. Portanto, esse limite aqui é o limite do ΔZ conjugado, é zero. Então, esse limite existe. Então, esse limite existe e vale zero. Tá? Portanto, f' de zero existe, ou seja, a função é derivável no zero, na origem, e vale que f' de zero é igual a zero. A derivada na origem é zero. Agora, vamos ver o caso z diferente de zero. Então, a gente vai provar que, nesse caso, a derivada não existe. Então, como que a gente vai provar isso? Eu vou fazer esse cálculo calculando o limite de duas maneiras. E aí a gente vai verificar que, para cada uma das maneiras que é calculado o limite, a gente obtém valores diferentes. Aí vocês têm que lembrar da propriedade da unicidade do limite. Se o limite existe, ele é único. Então, se o limite existe, independentemente da forma como você vai calcular, ele vai sempre chegar no mesmo valor, tá? Se ele existir. Então, se você fizer o cálculo do limite por duas maneiras diferentes e chegar em valores diferentes,
uma das duas umas, ou errou na conta ou o limite não existe. Então aqui no caso o limite não vai existir, a gente vai provar que o limite não vai existir. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o cálculo do limite ao longo do eixo x, eu vou me aproximar do ponto z está aqui, mas eu vou me aproximar dele apenas ao longo do eixo x, do eixo horizontal. Então eu vou para lá ou para cá, tá? Aqui ó, sempre paralelo ao eixo x, ok? Então, ao longo do eixo x, o que acontece? O incremento Δx, de uma forma geral, o Δz, a parte real do incremento é o Δx, e a parte imaginária é o Δy. Então, Δz é Δx mais Δy vezes i. E aí, ao longo do eixo x, o ΔY é zero, não tem variação no eixo x, você tá variando aqui apenas ao longo do eixo x, só paralelo ao eixo x, aqui nessa reta horizontal, passando pelo ponto z. Então você não está variando nada aqui verticalmente. Então ΔY é zero, e aí o ΔZ é o próprio ΔX, que é também o ΔZ barra, o conjugado, que aqui é real. Então esse limite aqui, quando substituir aqui, ó, quando substituir aqui nessa expressão, isso aqui vai dar igual, então esse quociente aqui vai dar 1, então fica z mais z barra mais ΔZ barra, que é o próprio ΔX. Aí foi isso que está escrito aqui, z mais z barra mais ΔX. Então z e z barra não depende de ΔX. E se ΔZ vai para zero, o ΔX vai para zero também, né? E se somente se, nesse caso aqui, o ΔZ vai para zero, se somente se o ΔX vai para zero. Então fazer esse limite com ΔZ tendendo a zero é a mesma coisa que fazer esse limite com ΔX tendendo a zero. Então aqui não depende de ΔX, nem aqui depende de ΔX, só esse aqui. Então esse aqui vai para zero e aí sobra essas duas parcelas, z mais z barra. Bom, isso é o limite, o cálculo, né, do limite que define a derivada. Então esse limite aqui, né, que define a derivada, ao longo do eixo x. Ao longo do eixo x vale isso. Agora vamos fazer o cálculo desse limite agora, só que ao longo do eixo y. Então agora eu vou variar só aqui verticalmente. Então aqui eu tenho o ponto ΔZ, e aí eu vou variar apenas verticalmente aqui, tá? Então agora nesse caso, ΔZ é ΔX mais ΔY, só que nesse caso ΔX é zero, porque eu estou andando só ao longo dessa reta vertical aqui, passando pelo ponto Z. Então o ΔZ é o ΔY vezes I. E aí quando eu for calcular esse limite, na expressão que a gente obteve para o quociente de Newton, que é essa expressão aqui, ó, o ΔZ vai ser o ΔZ é ΔY vezes I, e o ΔZ barra é menos ΔY vezes I, que é o conjugado. Então esse quociente aqui vai dar menos 1. Então menos 1, Z barra, e aqui fica só o ΔYI. Então aí aqui vai ficar, aqui ó, menos Z mais Z barra. Por que menos Z mais Z barra? Menos Z por causa dessa conta aqui. Esse quociente dá menos 1, esse aqui só estou repetindo. E esse daqui vai dar ΔY vezes I, tá? Então o ΔZ nesse caso é ΔY vezes I, tá aqui. É menos, como é conjugado, então fica menos. Então fazendo esse limite aqui, ó, nem isso depende de ΔY, não, também ΔZ tende a zero, se somente se o ΔY tende a zero. Então nem essa parcela, nem essa depende de ΔY, só essa daqui. E quando eu fizer ΔY tender a zero, isso daqui vai para zero. Então esse limite aqui vai ser menos Z mais Z barra. Então vejam, fazendo o cálculo do limite ao longo do eixo X, vai dar Z mais Z barra. E fazendo o cálculo do limite ao longo do eixo Y, vai dar menos Z mais Z barra. Tá? Bom, se o limite existisse, o que ia acontecer? Ele teria que ser igual. Então se o limite existisse, como eu comentei, pela propriedade que a gente viu de limite lá para trás, se o limite existe, ele é único. Então se esse limite existisse, ele era um valor único, independente da forma como eu calculasse. Então, se quer eu calcule ao longo do eixo X ou ao longo do eixo Y, teria que encontrar o mesmo valor. Então, se esse limite existisse, a gente teria que ter essa igualdade aqui, ó. Z mais Z barra igual a menos Z mais Z barra. Então, corta o Z barra, fica Z igual a menos Z,
Passa o z para cá, fica 2z, e aí fica z igual a zero. Z igual a zero. Mas isso é uma contradição, porque a gente está no caso z diferente de zero, tá? Então agora o caso z diferente de zero, o caso z igual a zero foi feito separado. Então se o limite existisse, a gente teria que ter z igual a zero, que é uma contradição, tá? Então, portanto, esse limite não existe para todo z diferente de zero. Então, resumindo, essa função aqui tem derivada no zero, a derivada no zero vale zero. Agora, fora do zero, né, fora da origem, ela não tem derivada em nenhum ponto. Aí eu deixo para vocês pensarem aqui sobre essa pergunta, vocês pensarem aqui e responder essa pergunta. Então, essa função é analítica na origem. A gente provou que a derivada na origem existe, a derivada no zero existe, e vale zero. Então, a minha pergunta agora é, essa função é analítica na origem? Aí vocês respondam se sim ou não, obviamente justificando. Agora, uma coisa interessante, considera essa função aqui, f de r em r. Agora aqui eu estou falando de funções reais, função cálculo 1. Estou falando aqui de cálculo 1, funções de uma variável real, funções reais de uma variável real. Então a função f de r em r, definida por f de x igual ao módulo de x ao quadrado, é derivável em que pontos? Tá? Então, vocês responderem essa pergunta aqui. Em que pontos que essa função é derivável? Que pontos da reta que essa função é derivável? Então, isso aqui não tem nada a ver com variáveis complexas, não, tá? Então, é só para vocês pensarem e responderem essa pergunta e fazerem a analogia com o caso que a gente estudou. Aqui é o módulo de z ao quadrado, aqui também é o módulo de z ao quadrado. Módulo de x, né, no caso, módulo de x ao quadrado. Que a gente encontrou aqui esse fato, que a derivada no zero existe, mas fora do zero não existe. É o que vocês podem afirmar sobre essa função nesse caso, já que ela é tão parecida, só está saindo dos complexos para os reais. Então, o que vocês podem afirmar sobre a derivada dela nos pontos da reta? Existe, não existe? Tem alguns pontos que existem, outros que não existem, aí vocês vão responder isso daí. Bom, aqui as famosas regras de derivação, né? As regras de derivação vão ser exatamente as mesmas do cálculo 1, o que a gente gostaria mesmo que fosse, né? Então, primeiro, que foi discutido como exemplo, então a regra D1, a regra de derivação D1, se a função é constante, então a derivada dela é zero. Então, a gente já sabe disso, já fizemos como exemplo a prova. A regra de derivação D2, que é essa função aqui também que a gente já viu como exemplo, f de z igual a z elevado a n. Então, essa função aqui é f de z elevado a n para todo z, e n é um inteiro, né, um número inteiro positivo, então a derivada dela é n vezes n elevado a n menos 1 para todo z complexo. A regra de derivação D3, se f é derivável em z e c é uma constante, então a derivada de uma constante vezes a função, então a derivada, a regrinha aqui é que a função sai fora da derivada. Então, a derivada da constante vezes a função é a constante vezes a derivada da função. Então, a regrinha já bem conhecida. A regra aqui de derivação D4 é a regra da soma. Se eu tenho f1, f2, fn funções deriváveis em um ponto z, então a soma é derivável nesse ponto e a derivada da soma é a soma das deriváveis. Tá? Então, essa é a regra da soma, simplesmente isso. A derivada da soma é a soma das derivadas, obviamente, assumindo que cada uma das parcelas é derivável no ponto. Outra regrinha bem famosa, a regra do produto. Se eu tenho fg, duas funções deriváveis num ponto, então a regra do produto. Derivada do produto, derivada de f vezes g. Então a gente costuma enunciar essa regra assim, né? A primeira é a f, a segunda é a g. Então a derivada da primeira vezes a segunda é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então é a regrinha do produto do cálculo 1 mesmo. Não mudou nada aqui, porque a definição é a mesma. A regra do quociente também, f e g, deriváveis num ponto, e assumindo que a g é diferente de zero no ponto z, onde elas são deriváveis. Então a derivada do quociente, a derivada de f sobre g, então a gente fala aqui o numerador, o denominador, né? Então, é a derivada do numerador vezes o denominador, menos numerador vezes a derivada do denominador,
dividido pelo quadrado do denominador. Então é a regrinha da regra do quociente do cálculo de derivada. Então essas regras são exatamente as mesmas do cálculo 1 que vocês estudaram, e as demonstrações são exatamente as mesmas. Eu fiz aqui a D1 e a D2, né? Essas outras aqui eu não vou fazer, vai ficar tudo como exercício, então vocês podem fazer como exercício. Acho que a do produto está feita no livro, a do produto com certeza está feita no livro, a do quociente eu não tenho certeza se está feita no livro, mas também não é nada extraordinário. Vocês podem provar todas essas propriedades simplesmente usando a definição de derivada e propriedades de limite que já foram estudadas. Por isso que a gente estudou com certo detalhe as propriedades dos limites, porque elas vão ser usadas muito. Aqui a gente já usou com funções contínuas, está aparecendo aqui de novo com derivada. Então, para provar essas propriedades é simplesmente usar a definição de derivada, fazer algumas manipulações algébricas e usar as propriedades de limites. Então, para isso que a gente estudou tantas propriedades de limites. Então, isso aqui é um exercício, recomendo fortemente que façam ou que estudem no livro as propriedades que estiverem demonstradas no livro. Bom, com isso a gente conclui o vídeo. A gente falou derivada, a noção de função analítica, extremamente importante. Isso daqui vai seguir o curso inteiro, tá? Praticamente daqui para frente. Função analítica ou função holomorfa, então lembre-se que são sinônimos, função analítica ou função holomorfa. Função inteira, que é uma situação particular de função analítica. Os exemplos que a gente discutiu, né, e as regras de derivação. Lembrando que as regras de derivação são exatamente as mesmas do cálculo 1. Então isso facilita para a gente, porque já estamos bastante familiarizados com as regras de derivação desde o cálculo 1. Então as regras são as mesmas. E estudem as demonstrações, tentem demonstrar, estudem as demonstrações. Vocês podem complementar o que foi discutido aqui com o que está no capítulo 2, né, com os exemplos e mais resultados que estão no capítulo 2 desse livro, a parte que trata de derivadas, mas os próximos 2 ou 3 vídeos ainda vai ser falando muito sobre derivadas, tá? Muita coisa ainda para falar sobre derivadas, até depois começar a poder falar de integrais. E com isso eu encerro o vídeo e tchau.